Ele diz o seguinte, que cobre um parecer do SIAP, pois ninguém atende os telefones e não há informações para quem precisa prestar contas com a justiça. Você poderia explicar melhor para a gente o que é isso aqui? Eu não entendi a sua mensagem, tá bom? Mas manda para a gente que a gente tem tempo ainda. Nós vamos conversar agora. Já está conosco aqui o deputado estadual Francisco Lima, que é do Partido dos Trabalhadores, também comigo o jornalista Efraim Ribeiro. Bom dia, deputado. Bom dia, Cíntia. Bom dia aos telespectadores da Notícia da Boa, né? Bom dia, Efraim. Bom Dizer que dia, é um prazer, deputada. né? Eu queria começar. Eu sei que o senhor é muito ligado, é a sua base eleitoral ali naquela região de São João do Arraial, e o senhor também tem uma ligação muito forte com trabalhadores rurais. Eu queria que o senhor dissesse para a gente, se o senhor deve estar acompanhando a situação deles, como é que eles estão nesse momento, como é que está a produção para esses trabalhadores. Nesse momento de pandemia, a gente vai aí para 4 meses já de isolamento social. Qual é a situação que o senhor está encontrando junto a esses trabalhadores? Bom, Cíntia, primeiro, é um ano muito atípico, como todo mundo sabe, não é? Mas de uma safra boa. Então, tivemos uma boa safra esse ano, choveu bem em todo o estado, e eu que acompanho muito as bases, a dificuldade maior foi a comercialização, com a interrupção das feiras, tanto das feiras regulares como das feiras mais pontuais, e até de espaço de negociação. Isso termina facilitando a vida dos atravessadores, né? E certamente uma parte do que se produz fica na mão de quem atravessa. Apesar de todo um esforço de organização por parte das entidades, né? Há alguns que praticava e fornecia para a alimentação escolar, outros que fornecia para o programa de aquisição de alimentos, que este ano praticamente foi suspenso pelo governo federal. Então, houve todo um esforço da Secretaria da Agricultura Familiar, junto com o Emater, para abrir outros canais alternativos, né, como, por exemplo, o Quitanda Virtual, que é um drive-feira através do Piauí Delivery, mas mesmo assim houveram muitas dificuldades de comercialização da produção. Então, a grande preocupação no momento é que nos últimos 30, 40 dias se intensificou essa questão da incidência do coronavírus nos pequenos municípios e até em algumas comunidades rurais de maior densidade populacional, habitacional. Mas, assim, foi um ano bom de safra, tanto que a expectativa é de que nossa safra venha bater mais um recorde no estado do Piauí. Ela não é só agronegócio, ela também tem a parte da produção da agricultura familiar. Eu ouvi um dia desse um áudio de um produtor de peixes lá da região de Madeiro, Luzilândia, ali, ele dizendo: eu nunca pensei que eu ia ter que roubar de mim mesmo, porque estavam proibido a circulação de pessoas, ou pelo menos restrita, e ele dizia lá no áudio que ele tinha que, às 2h30 da manhã, ele reside ao lado do rio Parnaíba, pegar o peixe dele e levar para o outro lado do Maranhão para comercializar lá. Então é como se ele estivesse roubando dele mesmo, não é, essa história do peixe. Então Entendi. são essas as dificuldades que se enfrentam. Entendi. O senhor falou das feiras, né? A gente sabe que as feiras são muito importantes para as cidades como um todo. Imagine o tanto que está sendo difícil para eles. Efraim? Doutor, é sobre essa questão da disputa pelo PT, pelo pré-presidente do PT. Os seus pré-candidatos, haverá disputa com outros candidatos? Ou o senhor acha que dá para chegar a um consenso? E qual a base desse consenso? Bom, Efraim, primeiro, nós não tratamos disso mais abertamente até agora, deixar passar o sétimo dia, respeitar esse Passou já. momento de luto, e nós não havíamos tratado. Mas a ideia é construir um consenso, né, entre os grupos que integram ao PT, né, escolher alguém que tenha reconheça a importância que o deputado Assis cumpriu, né,
E aí, diante disso, nós estamos tentando, agora, essa semana, a gente deve reunir a executiva do partido para combinarmos o calendário. Como é que se dá o processo? O vice-presidente assume, no caso é o prefeito L, de Hugo Napoleão, tem 60 dias para conduzir o processo eleitoral. Nós queremos que isso aconteça o mais rápido possível, no máximo até 30 dias, até o final desse mês, porque nós estamos à porta de uma eleição municipal, né, e do período de convenções, e alguns entendimentos ainda precisam ser feitos. E o deputado Assis acompanhava isso muito de perto. Então, o Partido dos Trabalhadores tem uma meta ousada aqui no Estado, que é pelo menos dobrar o número de prefeitos e prefeitas do Estado e também de vereadores. Portanto, nessa semana a gente deve reunir a executiva e acordar esse calendário da sucessão do deputado Assis. Hoje são quantos prefeitos e vereadores, o senhor sabe? Hoje são 37 prefeitos e prefeitas, certo? E são algo em torno de 300 vereadores. Nós tínhamos 200 com esse processo de filiação, então houve um aumento do número de vereadores, principalmente. Então nós temos aproximadamente cerca de 300 vereadores. Aí a meta é eleger aí pelo menos 50, 60 prefeitos no estado esse ano. Nós vamos ter aí cerca de 120 candidaturas a prefeito no estado inteiro. E a meta é eleger aí 50%. Em 2016, nós cumprimos a meta. De fato, nós tínhamos 21 e fomos para 38 prefeitos. Deputado, uma outra coisa, falando, o Efraim já puxou o assunto aqui do processo eleitoral, né, desse ano, mas a gente tem um outro processo eleitoral que é a sucessão do governador Wellington Dias. E o partido, até o momento, não tem nomes que possam, dentro do PT, que possam vir a ser esse candidato. A substituir o Wellington Dias é uma coisa muito difícil, né? Você tem um líder muito carismático, você tem um político experiente, que abriu muitas portas para a política do Partido dos Trabalhadores aqui no Piauí e até no Brasil também. E o partido não me parece que esteja trabalhando sequer isso ainda, né? Já é um assunto que vocês estão vendo, deputado? O próximo presidente do PT, ele terá esse papel também de ajudar aí digamos, a construir isso. Mas todo é o sonho de consumo de todo partido, ter um líder com a experiência, com o carisma, com a determinação, com a vontade que tem o nosso governador Wellington, não é à toa que é governador 4 vezes. Mas, assim, o PT tem nome, sim, nós temos várias lideranças hoje. Primeiro, nós não podemos desconsiderar a vice-governadora. A Regina, ela é uma mulher do bem, é uma mulher séria, né, competente, determinada. Nós temos, além disso, nós temos outros nomes, como dentro da nova geração, nós temos, por exemplo, o secretário Rafael Fonteles, e que o Piauí deve muito à ousadia, à coragem e à capacidade de técnica e de articulação do secretário Rafael Fonteles. Nós temos aí, o PT está passando por uma renovação, tanto como prefeitos, como parlamentares. Você tem uma ideia, nós elegemos, atualmente a bancada do PT tem 10 parlamentares na Assembleia. É claro que foram 5 os eleitos, né? Se nós tivéssemos saído sozinhos, nós tínhamos eleito aí 6 ou 7, sem nenhuma dúvida. Mas nós temos lideranças novas do ponto de vista da política. Temos aí o deputado Francisco Costa, temos o deputado Franzé, temos outros, o próprio deputado Fábio Novo é um nome, não é? Então a gente tem a Flora, que já com mais experiência, o João de Deus, e por aí vai. Então, a gente tem hoje um conjunto de liderança. O PT hoje, apesar do baque com o falecimento do Assis, que era uma pessoa que tinha uma capacidade também de liderar muito grande, mesmo com toda a sua capacidade de criar polêmica, era um líder muito corajoso.
Então, eu acho que nós temos um leque de opções. É claro que a política é como um quebra-cabeça. Você tem que encontrar o jeito certo de encaixar cada pedra no seu lugar no momento certo. Então, senão você não compõe o cenário. Então, eu quero dizer que o PT tem vários nomes, assim como o governador Wellington tem vários nomes. O governador Wellington tem nomes de outros partidos, o próprio senador Marcelo, o nosso querido senador João Vicente, e outros. Então, isso é possível a gente trabalhar aí. Eu estou falando de alguns nomes que a gente tem. Entendi. Né? Então, Esses dois então nomes não é, seriam candidatos cabeça de chapa, né? Marcelo ou João Vicente, que não é mais senador, né? Lembrando que é isso, ex-senador. exato, é O o Marcelo, ex-senador. sim, senador. Então, Isso. poderia o PT abrir mão da cabeça de chapa. Eu gosto de dizer que na política tudo é possível e nada é provável, né? Principalmente quando se está à distância. O governador Wellington costuma dizer que a gente não pode misturar eleições. Por enquanto, nós vamos cuidar das eleições municipais. Então, esse é o Então, objetivo estratégico, não é? É claro que na política a gente está sempre olhando para frente. Na política, o retrovisor ele ajuda pouco. Olhar para trás é apenas como referência. A gente está sempre olhando para frente. Então, nesse momento, o nosso desafio é cuidar das eleições, é cuidar da escolha de quem será o próximo presidente do PT e a organizar o time para cuidar das eleições municipais de 2020. A partir daí começa a se conjecturar 2022. Efraim? Deputado, o seu nome deputado, seu nome forte vai presidir o partido. E nesse final de semana, o Júnior do MP3 veiculou um vídeo dizendo que os candidatos a vereador, nem candidato a vereador, nem o próprio Fábio Novo está tendo apoio do diretório municipal do partido. Ele disse que era 35 pré-candidatos a vereador, hoje tem 29, por aí, 28, 29. E realmente, doutor, toda eleição para a Prefeitura de Teresina parece que tem alguma coisa amarrada aqui. Eu não gosto de viabilizar os candidatos que o partido tem. Por exemplo, agora tem um candidato excepcional, que é o Fábio Novo. Faz tempo que não tem um candidato tão excepcional. Mas, mesmo assim, já tem problema. O que está acontecendo? Por que gosta de dar tanto à Prefeitura, o PSDB? Talvez os candidatos dos outros partidos estejam nessa mesma reclamação. Quem é acostumado a participar de eleição sabe que o processo eleitoral, ela de fato é uma corrida. Larga muita gente, mas quando chega nas horas de decisão, alguns terminam ficando por um motivo ou outro. Essa pandemia, de fato, ela comprometeu muito o processo eleitoral e pode até ter desmotivado alguns nomes, né? Eu acho que é assim. Então, e é deputado, provável que algumas pessoas desistam, retornem. Desculpa só lhe interromper. O senhor estava falando aí que pode ter desmotivado alguns nomes, mas não desmotivou o pré-candidato. Pode ter desmotivado o partido dele. Mas ele é motivado, ele nunca parou de trabalhar. É só importante a gente lembrar que essa desmotivação, ela não é, e aí eu corroboro com o que disse o Efraim, ela não vem do pré-candidato, ela vem do partido, né? Só para gente... Eu falei mais especificamente do comentário do companheiro Júnior, do MTP3, sobre as candidaturas de vereador, não é? Claro. O deputado Fábio Novo é uma das maiores lideranças, uma das maiores capacidades que a gente tem no partido. E eu tenho acompanhado, tenho dialogado e vejo a sua motivação, né? E acho que o Fábio vai fazer bonito. A primeira meta nossa é colocar o deputado Fábio no segundo turno. Inclusive, enquanto outros candidatos estacionaram, alguns até perderam alguns pontos aí na corrida, o deputado Fábio continua crescendo. Isso é um bom sinal, mesmo com a pandemia. Então, nós teremos aí uma campanha boa, iremos fazer o bom combate, e certamente essa história das candidaturas de vereador, ela acontece e fica um vai e volta. Eu acredito que o PT vai ter, sim, entre 30 e 35 nomes disputando as eleições
para o Legislativo. E vamos ter um candidato forte, à altura, motivado, com todas as condições de debater os problemas e, principalmente, as soluções para as questões de Teresina. Então, eu, de antemão, desde cedo, eu colocava isso, a necessidade que nós teríamos 2 nomes com condições de fazer esse debate, deputado Fábio Novo, deputado Franzé, logo que passou a eleição estadual, a gente já discutiu isso internamente, aí o deputado Franzé se colocou, depois recuou, né, e fizemos aí um acordo. Pela primeira vez o PT está tendo um consenso em torno de um nome de uma pré-candidatura, e isso é muito importante dentro do PT, quem conhece o PT sabe disso, isso ajuda muito, portanto, nós estamos todos motivados, o deputado Fábio Novo muito motivado, e aí precisamos agora administrar essa questão das candidaturas proporcionais, mas creio que nós vamos ter entre 30 e 35 nomes, que vai nos permitir aí eleger pelo menos uns 4 a 5 vereadores na capital. São todos bons nomes. Agora, essa eleição proporcional, que é só entre nós mesmos, isso facilita, isso motiva, inclusive, os nomes que estão aí postos aí para disputar. Tá certo, então. Os nomes são... Cíntia, só perguntar, o nome é o senhor, doutor Franzé, ou tem mais nomes? Quais são os nomes que estão para a presidência do PT? A priori, todo mundo que é filiado coloca seu nome, não é? Então, eu sempre coloquei, o meu nome está à disposição, eu conhecia muito a trajetória e a caminhada do deputado Assis, as suas articulações, acompanhei muito de perto, o Assis me deu uma grande contribuição, o Franzé também é um companheiro valoroso, né, e também está aí colocando seu nome, o deputado João de Deus também, se necessário. Mas nós vamos encontrar aqui um consenso. Vocês sabem que o PT tem várias tendências, são vários agrupamentos que fazem debates de ponto de vista. Nós entendemos que a corrente, a CNB, que é a mesma tendência do presidente Lula, da vice-governadora, do governador Wellington, do deputado Assis, tradicionalmente, quem continua indicando, então creio que será uma discussão aqui interna, e aí o diretório homologa isso. Então, como conheço muito, sempre estive muito próximo, não é à toa que 60% das minhas bases eleitorais tinha como parceiro federal o deputado Assis Carvalho. Né? Então, na própria eleição do deputado, eu fui o parlamentar que mais, proporcionalmente, que mais participou da eleição. Mas isso é um entendimento. Na política, e no PT também não é diferente, a gente vai fazer um entendimento pelo consenso para não desgastar nada do partido e a gente poder nos fortalecermos mais para dar continuidade a esse trabalho que o deputado Assis fazia muito bem à frente do Partido dos Trabalhadores. Tá certo, deputado. Olha, muito obrigada pela sua entrevista. Um excelente dia para o senhor aqui. Muito obrigado, Cíntia. Muito obrigado, Efrem. Eu que agradeço e um bom dia a todos. Sou ouvinte assíduo, acompanho assiduamente todos os dias. Na minha ida, meu deslocamento para a Assembleia, eu ouço aqui o programa de vocês. Viu? Agradeço muito a nossa audiência super qualificada. Dia desse também agora o deputado federal, o Merlongo Solano, também disse, olha, não esqueça seus ouvintes do rádio, porque a gente às vezes se confunde um pouco com a história da TV e né? Não é se confunde, mas a gente fala muito para a TV. E ele disse, olha, não esqueça, nossos ouvintes do rádio estão aqui. Não esqueça, não. Obrigada, deputado. Sou apaixonado pelo rádio também. Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, excelente dia. Bom dia, obrigado. 8h01, nós estamos dando sequência aqui no